Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Não importa em que momento, em que horário do dia você então esteja vendo esse vídeo, o importante é aproveitar esse tempo da Quaresma para poder então deixar-se iluminar pela Palavra de Deus, que quer nos ajudar nessa nossa caminhada, nesse processo de conversão. E para isso chegamos então a essa segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018, onde estamos vivenciando a primeira semana da Quaresma. E o Evangelho proposto para a nossa reflexão nessa segunda-feira é o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, que vai nos narrar o seguinte: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidaste de mim, na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi em que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um desses mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Com sede não me deste beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa. Nu e não me vestistes. Doente na prisão e não foste visitar-me. E estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses mais pequeno, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia dessa segunda-feira, ela nos convida a podermos então fazermos uma avaliação da nossa atitude enquanto cristãos. Qual a nossa postura diante dos nossos irmãos sofredores que estão à margem da sociedade? E aí então, nós ouvimos o Evangelho narrado em São Mateus, Jesus então, que vai fazer o seu julgamento, assentado no trono, ele irá julgar, colocando então ali as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E sendo que as ovelhas, eles lhe convidarão, cada uma delas, para poder então entrar no reino preparado pelo Pai. Enquanto os cabritos irão para a condenação eterna. E o porquê disso? Aí está então o centro da reflexão de hoje para cada um de nós. A Quaresma, ela é esse tempo então favorável para que nós possamos buscar a conversão. E conversão em que sentido? A conversão apenas nas palavras? Não, mas principalmente em atitudes. Foi assim que nós iniciamos lá na quarta-feira de cinzas da Quaresma, onde então Joel, na primeira leitura, se nós nos recordarmos, dizia: rasgai o coração e não as vestes. Então é preciso mudar o interior, transformar o nosso interior, porque muitas vezes, imbuídos da mentalidade,
aonde nós estamos inseridos nesse contexto social, onde tudo nos convida ao egoísmo, olhar para nós mesmos, nosso próprio umbigo, esquecemos de olhar para os nossos irmãos, e principalmente aqueles que estão à margem da sociedade. E o Evangelho então nos convida a poder fazer uma releitura da nossa experiência cristã, que deve ser traduzida então em atos, essa nossa fé. E assim então podemos ir adiante no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus então vai dizer, quando ele for julgar, e já dizia, ele colocará então as ovelhas e lhes convidará para poder então entrar no reino do Pai. Porque agiram com caridade, conseguiram enxergar dos irmãos marginalizados, excluídos, a figura do Cristo sofredor. Enquanto os cabritos, ou seja, aqueles que estão à esquerda, são aqueles que então não enxergaram, ou seja, fizeram vistas grossas, aqueles que estão à margem, tiveram até talvez compaixão, mas não se empenharam em poder então transformar a realidade, esse contexto social no qual nós estamos inseridos, que infelizmente exclui a muitos dos nossos irmãos. E qual o parâmetro para poder então sabermos quem são os irmãos necessitados? Jesus então nos ajuda. Vai dizer aí, vamos tomar novamente aqui a palavra, ele vai então dizer, estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste beber. Eu era forasteiro e me recebeste em casa. Estava nu e me vestistes. Doente, cuidaste de mim. Na prisão e foste me visitar. Ou seja, quando nós vivemos então na pessoa desses irmãos, e por que não dizer também aquelas pessoas que hoje estão aí lutando contra a dependência química, onde muitas pessoas, principalmente famílias, não é fácil, né, esse relacionamento, porque a pessoa muitas vezes retira até mesmo de casa, rouba até mesmo dos familiares para poder consumir. Mas não podemos então abandonar esses nossos irmãos, porque sabemos que ali é aquele ente querido, amado, que está ali então distorcido diante, sob o efeito da maldita da droga. Então, meus queridos amados irmãos, tantos são os irmãos hoje também que são a imagem de Cristo para nós. E como é então necessário nos dias de hoje nós então voltarmos ao primeiro amor, voltarmos então às origens. Basta olhar os nossos relacionamentos nas pessoas. E a primeira leitura então de hoje, extraída do livro do Levítico, vai nos narrar justamente essa realidade. Lá no capítulo 19 do livro do Levítico, Deus então, através de Moisés, vai falar ao povo, orientando e instruindo eles, para que possam então viver em harmonia, em paz, em felicidade, porque essa é a vontade de Deus. Deus não quer o sofrimento para ninguém, não. O sofrimento é consequência das nossas atitudes, das nossas más escolhas, mau uso da nossa liberdade. E olha só, pode parecer até mesmo algo monótono ou retrógrado, né? Mas é algo essencial, como dizia, é preciso voltar. Vai dizer então Deus para Moisés, né, instruir o povo, dizendo, dirás então a toda a assembleia, sede santos como eu, vosso Deus, sou santo. Não furtareis, não usareis de embustes nem mentira um para com os outros. Olha como isso então se faz atual. Principalmente nós pegamos então no contexto político, não só lá, mas também principalmente lá. Não jurareis falso em meu nome, porque profanareis o nome de vosso Deus, eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, não o despojarás, o salário do teu operário não ficará contigo até o dia seguinte. Quantas situações controversas nós temos então com relação aos ensinamentos do Senhor. Então é preciso voltar, e a quaresma é esse tempo oportuno de nós retomarmos o caminho. Muitas vezes, olhando para a nossa vida, nós vamos perceber que tem muita coisa errada. E que bom que conseguimos enxergar isso. Não devemos desanimar. É preciso fazer que nem uma reforma de casa. Ou talvez você esteja passando aí na sua comunidade um tempo de reforma e sabe o quanto é difícil. Muitas vezes é preferível então você derrubar tudo e começar do zero. E por que não fazer assim?
E essa primeira leitura, então, nos ajuda a termos parâmetros para que nós possamos, então, alicerçar, ou seja, estruturar a nossa casa. Senão, do que adianta você, então, derrubar se você não colocar ali uma estrutura boa? Estará sujeito, então, a cair essa casa. E as leis, os mandamentos do Senhor são esses alicerces a qual, então, nós somos chamados a construir, a edificar a nossa casa. E assim, então, poderemos, com o salmista, contemplar as maravilhas de Deus através da sua palavra, através dos seus mandamentos. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Realmente, quem dera se o mundo de hoje pudesse retomar esse caminho e poder então ali fazer esse itinerário de conversão e deixar-se estruturar pela palavra, pelos mandamentos do Senhor. O mundo de hoje, então, nós vivemos as pessoas que já não têm aquele temor a Deus. Falta Deus na sociedade, na humanidade. E é por isso que nós estamos então em crise existencial em todos os âmbitos. Nenhum foge deles. Então, meus queridos amados irmãos, o Senhor nos convida a percorrermos um itinerário para que nós possamos então olhar, mas principalmente a mudança começa por quem? Pelo meu vizinho? Pelo meu amigo? Não, começa por mim, começa por você, começa por nós. Nós somos agentes, sujeitos de transformação. Nós podemos mudar a nossa vida. Então comecemos por nós, para que essa mudança possa também alcançar o meu irmão e assim possamos transformar essa realidade, possamos resgatar aquele mundo de paz, de harmonia, onde as pessoas se respeitavam, onde as pessoas olhavam para as outras, se cumprimentavam. Infelizmente estamos perdendo tudo isso que é uma grande riqueza que os nossos pais vivenciaram, transmitiram para nós e que infelizmente está se perdendo em nosso tempo. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor nessa segunda-feira que nos dê a graça de podermos então olhar para a nossa vida e reconhecer em nós aquelas pessoas que acolhem, aqueles que se compadecem, mas que agem também em favor do nosso irmão que está à margem da sociedade, seja um faminto, seja uma pessoa com sede, seja um doente, seja um forasteiro, um encarcerado, um estrangeiro, seja quem for, que nós possamos viver a caridade, porque essa é a marca, é a identidade do cristão. Que o Senhor então nos ajude nessa proposta e que nós possamos vencer o orgulho, o egoísmo, tudo aquilo que nos impede de poder então viver essa riqueza que o Senhor nos ensina. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido e amado irmão, muito obrigado pela sua presença, sua participação em cada canal, ou melhor dizendo, em cada vídeo desse canal, né? E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique aqui em inscrever-se. Venha também somar conosco, vamos crescer cada vez mais enquanto família de Deus. E convido você então a poder lembrar daquele desafio lançado na quarta-feira de cinzas, de poder então partilhar a palavra de Deus com aquela pessoa que está longe, afastada da igreja, afastada de Deus. Que nós possamos ser luz na vida desses nossos irmãos e eu conto com a sua participação, conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.